Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Isaías, no capítulo 9. O texto de Isaías no capítulo 9 é um texto bem conhecido, e principalmente nessa época de Natal, nós costumamos vê-lo estampado em várias postagens e assim por diante, remontando a promessa do nascimento de Jesus. Mas hoje nós vamos ler o versículo 13, 9:13. Que diz assim: contudo, nem assim o povo se voltou em reverência para aquele que o feriu, tampouco buscou a face de Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo transforme as nossas vidas, quebrante e sensibilize o nosso coração para esta palavra. Torna-a viva, Senhor, e transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto deste texto é um contexto bastante interessante, porque quando Roboão assumiu o reino de Israel, quando assumiu o governo de Israel, após o rei Salomão, o reino foi dividido. Algo que pesava muito já desde a época de Salomão eram os pesados impostos, e o povo já vinha insatisfeito. Salomão erigiu sim fez muitos projetos arquitetônicos, sim, construiu muitas coisas, mas justamente isso custou bastante ao povo. E o povo já vinha cansado e já vinha exausto por causa de toda a situação da carga pesada de impostos. Quando Roboão assumiu no lugar de Salomão, uma das expectativas que se tinha era que Roboão revisse essa situação, que ele mudasse isso de alguma forma. Então Roboão, ao invés de se consultar com os anciãos, ele consultou-se com os jovens, e os jovens o aconselharam que mantivesse a pesada carga de impostos. E daí então o povo se revoltou, e Jeroboão liderou uma insurgência, liderou uma rebelião contra o governo de Israel, contra Roboão. E então nesse momento Israel se dividiu: Reino do Norte, as 10 tribos de Israel, e Reino do Sul, as outras 2 tribos restantes, Judá e Benjamim. O Reino do Norte fez com que a sua capital fosse Samaria, e o Reino do Sul, que então se chamava daí apenas de Judá, estabeleceu ou continuou mantendo a sua capital ali em Jerusalém. O Reino do Norte cultuava a Deus no monte, e o Reino do Sul cultuava a Deus no templo. Como os judeus do Reino do Norte, daquelas 10 tribos, fizeram da sua capital Samaria, ficaram conhecidos como judeus samaritanos. E é daí que vem aquela rivalidade, aquela rixa entre samaritanos e judeus. Lembra quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana lá no poço e todo mundo fica impressionado, admirado daquela atitude de Jesus? É por causa dessa situação. Então é uma rixa que já vinha de muito e muito tempo. O que acabou acontecendo foi que o Reino do Norte caiu diante do Império Assírio, em torno de 700 e pouco antes de Jesus, e em 586 antes de Cristo, o Reino do Sul caiu, e aí o exílio da Babilônia. Quando esses 2 reinos se separaram, quando esses 2 reinos se dividiram, algo que aconteceu foram guerras e guerras e guerras e guerras. Irmão se levantando contra irmão, tribo se levantando contra tribo, e se não bastasse essas guerras internas que eles tinham por motivo de discórdia, por motivo de orgulho, por motivo de idolatria, por motivo de corrupção, eles também estavam guerreando contra os filisteus que vinham do sul e contra os sírios que vinham do norte. Então imagina o tamanho das guerras. Dentro de um território de 10 mil quilômetros quadrados, imagina, o Brasil tem cerca de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, de território. Dentro de do território de Israel, nesta época aqui dos reis, 10 mil quilômetros quadrados. Guerras internas e guerras
externas. É como se todos os estados do Brasil começassem a guerrear uns contra os outros. Santa Catarina contra Paraná, contra o Rio Grande do Sul, Paraná contra São Paulo e assim por diante. Essas guerras começaram a acontecer. E além de tudo, imagina que o Suriname, que a Guiana, que a Colômbia, tentasse invadir do norte e também aqui os países do sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, também entrassem em guerra. Então eram guerras contra os inimigos de fora e guerras internas também. E chega no cúmulo de algumas tribos se juntarem com o rei da Assíria para ir contra Judá. Era como se eu me ajuntasse com o seu inimigo para ir contra você. Era como se o Paraná se juntasse contra Paraguai num período de guerra para ir contra Santa Catarina. Se juntando com os inimigos, inclusive. Uma época de muita idolatria, principalmente no reino de Israel. Jeroboão chegou ao ponto de colocar 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. E o rei Jeroboão, e Peca, o rei que o sucedeu, deu seguimento a isso também. Então Israel estava imersa em idolatria, em discórdia, em corrupção, totalmente afastada de Deus. E aqui no começo do capítulo 9, quando a gente lê, vai falando sobre um período de Israel de muitas trevas, de muita escuridão, de um período em que a região está entenebrecida, o coração do povo está em trevas. Principalmente as tribos de Zebulon e Naftali, porque são tribos mais ao norte, e era por ali que o exército da Síria entrava, pelo norte de Israel. Guerras internas terríveis, e guerras também contra os de fora. Remontando aquilo que está escrito em Juízes 12, no versículo 4, Efraim guerreando contra Manassés, os 2 filhos de José. Existia uma fúria de facções, irmãos lutando contra irmãos, inimigos poderosos uns contra os outros, e aqueles que vinham de fora dizimando o povo. Uma miséria espiritual, uma miséria financeira, uma miséria moral, de todas as ordens. Israel tinha se desviado completamente do caminho do Senhor e se envolvido com toda a sorte de paganismo. E a situação foi degringolando. Já viram ou passaram por essa situação em que parece que uma desgraça só é pouco? Uma vai puxando a outra. Isso aqui começa a dar errado, e depois isso, e depois isso, e depois isso. Os relacionamentos internos começam a colapsar dentro de casa, ninguém se entende, todo mundo fica estressado e a comunicação fica difícil. Parece que cada um está falando uma língua diferente, não existe concordância. As situações externas parece que começam a arrochar. É a situação financeira que aperta, as contas não estão fechando, o trabalho parece que não vai bem no final do mês, os filhos passando por bullying dentro da escola, dificuldades. O casamento começa a sofrer os desgastes de toda essa situação, um sofrimento incrível. E se tratando, neste caso, como diz aqui no versículo 13 que nós lemos, da junção das dores e dos sofrimentos que vieram como consequência das más escolhas de Israel, mas também o sofrimento que o próprio Senhor estava infligindo a Israel e permitindo para que ele se voltasse para os seus caminhos, para que Israel buscasse a sua face. Todos os membros da família brigando entre si e ainda levando pessoas de fora, trazendo pessoas de fora para brigar com você, recebendo cobranças bancárias. A sua filha que começa a namorar uma pessoa e você fica preocupado com aquela pessoa porque você vai vendo que não é uma situação que vai dar algo bom. O filho que começa a andar com más companhias e começa a fazer coisa errada porque está andando com gente que não deveria. Você não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito. O casamento que começa a ser afetado por todas estas coisas. Você se afastou de Deus e parece impossível voltar a priorizá-lo novamente.
a saúde começa a sofrer por causa das noites mal dormidas, por causa da depressão, por causa da falta ou excesso de preocupações, estresse, taquicardia, e o corpo começa a somatizar. E esse quadro não é algo que está longe da gente, assim como era algo que não estava longe de Israel, era exatamente o que eles estavam vivendo, toda esta situação. Agora, o que fazer quando o sofrimento cresce de tal maneira? Quando nós somos vítimas das nossas más decisões, das nossas más escolhas, e o Senhor, além de tudo, na sua soberania, permite que males nos sobrevenham para que a gente se volte para Ele. Numa situação dessa, de acordo com o texto, há dois caminhos que nós podemos escolher. Ou a gente endurece e continua acreditando que consegue, de alguma forma, com os próprios recursos, dar conta da situação, ou a gente se volta para Deus, se humilha e se arrepende. Quando a gente lê os versículos, aí onde vocês estão no capítulo 9, do versículo 8 em diante, olha só o que diz. O Eterno enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu sobre Israel. Todo o povo teve conhecimento desta palavra, isto é, Efraim e os habitantes de Samaria, que na arrogância e na altivez do seu coração exclamam: os tijolos caíram, mas nós ergueremos tudo de novo com pedras lavradas. As vigas feitas de figueira brava foram derrubadas, entretanto nós as trocaremos por cedros. Contudo, Yahvé fortaleceu os adversários de Rezim. Rezim era o rei da Síria, para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos, os arameus do leste, o oriente, e os filisteus do oeste, o ocidente. Devoraram Israel com uma só abocanhada. Apesar disso tudo, a ira divina não se amainou, e a sua mão continua erguida. Contudo, nem assim o povo se voltou em reverência para aquele que o feriu, tampouco buscou a face de Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Dentre as coisas que a gente pode aprender com esse texto, uma delas é que sofrimento caleja. Sofrimento deixa a gente calejado. A gente vai naturalmente endurecendo. A gente vai naturalmente embrutecendo. Quem toca violão sabe disso, não é verdade? E quando você começa a tocar violão, dói muito. Os dedos ficam com as pontas todas cavadas aqui das cordas de aço. E dói, o dedo fica vermelho, fica até meio febril. Mas depois de um tempo, o que acontece? Caleja. E aí você já não sente mais nada. E aquilo que lhe infligia uma dor até então, já não vai mais infligir dor, porque os seus dedos criaram calos. Essa é uma das maneiras que nós temos de nos preservar da dor, endurecendo. E esse endurecimento, de acordo com o texto, vem por causa de uma autoconfiança arrogante, que nos ilude e nos faz pensar que a gente vai dar um jeito na situação. O Senhor permite situações às vezes impressionantes, de sofrimentos indizíveis na nossa vida, a fim de que a gente se volte cada vez mais para Ele. Mas a gente tem aquele ditadozinho, às vezes na ponta da nossa língua: eu envergo, mas não quebro. Quem nunca ouviu falar essa frase? Eu dobro, mas eu não quebro. E há quem diga que isso é resiliência. Eu dobro, mas não quebro. Eu envergo, mas não quebro. Se eu não me quebrantar diante do Senhor, eu serei destruída. Se eu não me quebrantar diante de Deus, eu serei destruída. Ele é Deus e eu sou pecador. É quando as pessoas tentam manter aquela linha, manter o humor alto num positivismo tresloucado, fazendo uso dos seus recursos, das suas forças, para lidar com aquela situação dolorosa, com a aflição do coração, tudo menos se voltar para Deus. Aquilo que eu construí foi destruído, mas agora eu vou construir novamente, mais forte ainda. É quando tudo vai mal e a pessoa não para refletir um pouco sobre por que é que tudo vai mal.
Ela só continua seguindo a vida, está calejada, já está dessensibilizada, insensível, indiferente, buscando uma forma de sair daquelas dificuldades. Não se orienta, não conversa com pessoas, não dá ouvidos, não sente, não pensa, só vai. Sofrimento caleja, embrutece, empedra a nossa alma, nos torna insensíveis, e era isso que estava acontecendo com Israel. Deus falando: eu permiti dores na sua vida, para que você se voltasse para mim, e ainda assim, eu te feri, mas você não buscou a minha face. A segunda lição que nós podemos tirar daqui, ou o segundo entendimento, é que não é porque você está em movimento que você esteja na direção certa. Porque se tem uma coisa que a gente tenta fazer para não lidar com a dor, é se colocar em atividade. De alguma maneira entrar em atividade. Divorciou, eu vou fazer alguma coisa para não pensar nisso daqui. Sofreu um luto, eu preciso fazer alguma coisa para não pensar nessa dor. Quebrou financeiramente, eu preciso fazer alguma coisa para suprir a minha casa e para preencher o meu tempo. E eu não estou falando que a gente deva ficar elaborando em cima da agonia ou elaborando em cima da dor. Não é se entregar para o sofrimento, é sobre sair daquele piloto automático e perceber a situação. Israel estava falando assim: a gente construiu, foi destruído, mas nós vamos continuar construindo. Não é porque nós estamos produzindo, não é porque nós estamos construindo, que nós estamos lidando com a situação da maneira como Deus deseja que a gente lide. Não é porque a gente está em movimento que nós estamos crescendo e prosperando. O ativismo para não pensar pode nos levar para mais longe de Deus ainda. Não quero pensar, só vou fazer. E tem uma frase de C.S. Lewis, o autor de Nárnia, eu gosto muito dessa frase, que diz assim: todos nós desejamos o progresso, mas se você está na estrada errada, progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa. Neste caso, o homem que volta atrás primeiro é o mais progressista. O homem que volta atrás primeiro, aquele que se arrepende primeiro, é o mais progressista. Não é porque você continua limpando, porque você continua trabalhando, porque você continua estudando, fazendo as coisas que você costuma fazer em meio à dor, que você esteja progredindo. Se tem algo que pode nos ajudar a recalcular a rota, é a dor. Se tem algo que faz a gente recalcular a rota, é a dor. A pessoa levou uma vida sedentária, sempre sedentária, não cuidou da alimentação, teve maus hábitos a vida toda, até que vem um infarte e passa por maus bocados no hospital. A hora que sai do hospital, ela recalcula a rota, melhora a alimentação, começa a fazer caminhadas, melhora a sua condição física. Por quê? Porque a dor ajudou a pessoa a recalcular a rota. Ou não, existem aqueles que endurecem. Eu conheci uma pessoa que fumou a vida todinha, desenvolveu um câncer de pulmão por causa daquilo, e a gente pensou assim: bom, agora essa pessoa vai parar de fumar. Tinha câncer no pulmão, continuou fumando e abreviou a sua própria vida. Você está andando dentro da sua casa, de repente você vira numa porta e dá uma topada no teu pé, na quina de um móvel, aquelas que pega bem aquele dedinho da misericórdia ali do ladinho, né? Parece que aquele dedinho só serve para isso. Dá aquela topada e aí você pensa, de duas uma: ou eu tiro esse móvel do lugar, ou eu faço a curva mais aberta. Porque se eu insistir em fazer essa curva no mesmo ângulo que eu fiz e mantiver aquele móvel ali naquele lugar, eu vou multiplicar as minhas dores todas as vezes que eu passar por ali. A dor, ela é benéfica para a gente aprender a recalcular a rota, porque arrependimento significa isso: mudança de mente, metanoia, mudança de mente. É sobre ter momentos para considerar o propósito de Deus naquela aflição. Qual é o propósito de Deus nesta aflição? Não foi Deus
que mandou as doenças, não foi Deus nem que criou as enfermidades. Tudo isso daí é resultado do pecado. Mas a bondade de Deus é tão impressionante, que usa essas situações de dor e de aflição e de angústia, para nos tornar mais parecidos com Jesus, para trabalhar o nosso coração. Agora, ser duro é diferente de ser forte. Uma coisa é uma pessoa dura, outra coisa é uma pessoa forte. Olha o que esse texto diz no versículo 10. Se antes a construção era de tijolos e galhos de figueira brava ou sicômoros, como pode estar em alguma versão. Se antes a estrutura era feita destes galhos e de tijolos de barro, agora nós vamos ficar mais duros, mais enrijecidos. Agora nós vamos construir com cedros e com pedras lavradas. Escolheu endurecer. Obviamente que cedros e pedras lavradas são muito mais duros do que tijolos. Pessoas duras, em geral, são aquelas que se machucaram e ficaram remoendo a dor por si mesmo, pensando no que disseram contra ela, nas coisas que a ofenderam, em como ela foi magoada, naquilo que ela deveria ter dito ou não naquele momento, mas não fez. Então é um constante remoer. E aí vai criando um sistema de defesa. Calos. O coração vai ficando calejado, com medo de ser machucado novamente, mas continua com aquela dor ali. E aquelas dores que tem ali dentro, debaixo daqueles calos, vão sendo projetados nos relacionamentos, na percepção, na visão, nas atitudes, nos relacionamentos com as outras pessoas. É como se eu tivesse passado, por exemplo, por uma traição na minha vida, e não curada disso, não tendo perdoado isso, me relacionasse com as pessoas, entendendo que a qualquer momento uma pessoa poderia fazer aquilo novamente comigo. E aí eu projeto a dor para as pessoas com quem eu me relaciono, tentando me preservar daquilo que eu já passei. Talvez você já tenha se relacionado com alguém assim, ou quem sabe se você já passou por essa situação na sua pele, de você ser o porco-espinho. Não dá para pegar um porco-espinho, não é verdade? Você tem que pensar que jeito pega, não pode nem relar, é cheio de melindres. Quem sabe se você já se relacionou com um porco-espinho, ou se você, assim como eu já fui na minha vida, seja um porco-espinho. Você pode perguntar, mas qual o erro dessa pessoa, sendo que as outras pessoas foram que a machucaram, que a feriram? Ela não perdoou. E a Bíblia fala que não perdoar é pecado. E o perdão, ele tem uma característica tridimensional. Perdão é sempre tridimensional. O perdão, ele é espiritual porque ele é um mandamento de Deus. O perdão, ele é racional porque é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. E o perdão, ele é emocional. E essa é a parte mais difícil, a que envolve os nossos sentimentos. Por isso que a gente não vive por emoção, por isso que a gente não vive por sentimentos. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. O fulano falhou de fato em mentir para você, mas você não pode falhar em perdoá-lo. Aí olha a situação de Israel. Quando a gente pega o capítulo 1, segurem com o dedinho aí nessa página e voltem um pouco lá para o capítulo 1 de Isaías. Maior profeta messiânico do Antigo Testamento e o mais citado por causa disso no Novo Testamento. Deus o levantou num período de trevas em Israel. Isaías no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, diz assim: onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender que Israel está desse jeito porque desprezou a Deus.
Ser duro diz respeito a uma pessoa cheia de feridas, que desenvolveu um sistema de defesa, uma armadura, para não ser mais machucado. Não quer dizer que esteja sarado, só quer dizer que as feridas estão escondidas das pessoas, da visibilidade. Mas a dor se manifesta nas palavras, nas atitudes, nos relacionamentos, na percepção da realidade, na maneira como a pessoa conduz a sua vida. A pessoa é uma ferida ambulante. Lembram do general da Síria, Naamã? Ele está nesse contexto também, se nós pegarmos o livro de 2 Reis, no capítulo 5, conta a história desse general orgulhoso, general da Síria, um guerreiro forte. A Síria justamente que tinha dominado Israel. Um guerreiro forte, cheio de conquistas, valoroso, e numa dessas ondas em que eles lutaram contra Israel e fizeram uma deportação em massa de escravos, levando os israelitas como os seus escravos, ele levou uma menina israelita. E essa menina foi trabalhar como serva da sua esposa na casa desse general, Naamã. E trabalhando lá, ela ficou sabendo que o seu patrão tinha lepra em todo o seu corpo. E olha que coisa interessante. Lepra é uma doença cuja característica é tornar a região que está afetada totalmente insensível. Quando a pessoa tem lepra, a região que está acometida da lepra, aquela região não tem sensibilidade. Assim como o coração daquele general. Um homem de guerras, de dores, que viu muito sofrimento e que foi também embrutecendo. A menina chegou para sua patroa e falou assim: olha, lá de onde eu venho, em Israel, existe um profeta, e que se Naamã for ter com esse profeta, aquele profeta pode curar o patrão, o general. O nome desse profeta é Ezequiel. O general Naamã, quando ficou sabendo a respeito disso, se organizou com a sua comitiva, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 trajes finos, e foi para Israel. Existem outros detalhes na história, vocês podem ler 2 Reis no capítulo 5, mas algo que acontece é que esse general orgulhoso da nação que tinha conquistado Israel, vai conversar com um profeta que era da nação escrava naquele momento de Israel. E quando vai conversar, Ezequiel sequer o recebe. E só fala para ele assim, fala para ele se banhar lá no Jordão, 7 vezes. O general ficou indignado. Ele tem noção de com quem é que ele está falando? Porque gente dura reivindica respeito. Ele tem noção de com quem que ele está falando? Ele tem noção de quem que ele é? Eu sou o general da nação que conquistou aquela naçãozinha ali de Israel. E lá em Damasco, na Síria, nós temos rios muito melhores do que o Jordão. Como se falasse assim, aquele tietezinho ali. Aquele riozinho, Michuruca. Nós temos rios muito melhores. Eu não vou fazer nada disso, eu vou embora. E quando ele vai dando as costas, a Bíblia fala que um dos servos dele, bendito servo, chega para esse general e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é tudo que o Senhor é, mas se aquele homem tivesse falado para você fazer algo muito mais difícil, muito mais complicado, porque a gente tem essas sofisticações, né? Se fosse para você fazer algo muito mais complicado, o Senhor faria. Afinal de contas, ele só falou para o Senhor se banhar 7 vezes. Mas já que a gente está aqui, viemos de longe, a gente se abalou lá de Damasco para cá, já que nós viemos, o que o Senhor acha? Não custa, né? E a sequência, a Bíblia fala que ele de fato se banhou 7 vezes, e a Bíblia fala que a sua pele ficou limpa como a pele de um menino. Ele foi totalmente curado. Na sua gratidão, ele foi falar com Ezequiel. E é tão interessante quando a gente vê a transformação do coração deste general, que até então estava duro e arrogante. Mas quando ele conversa com Ezequiel, o único pedido que ele faz, de acordo com o texto de 2 Reis, ele fala assim: Senhor, que Deus me perdoe,
porque eu acompanho o meu rei todas as vezes em que ele se prostra diante da sua divindade. E quando ele chega diante da sua divindade, ele se abaixa segurando no meu braço. Então que o Senhor me perdoe, porque eu vou me abaixar ali junto. Mas o Senhor sabe que o meu coração não está ali. E o profeta Ezequiel falou: fica tranquilo e pode ir em paz. A falta de sensibilidade na pele do general manifestava a falta de sensibilidade do coração também. O maior problema de Naamã não era a lepra. O maior problema de Naamã era o orgulho e a dureza de coração. Toda a sua falta de sensibilidade, todo o seu embrutecimento se manifestava ali na sua pele. A sua pele voltou a ser sensível, mas o seu coração se sensibilizou antes. E de agora em diante, aquele guerreiro que até então usava uma armadura no seu corpo, continuaria vestindo uma armadura no seu corpo, porque afinal de contas era um soldado, mas o seu coração estava desarmado. O seu coração não teria mais aquela armadura. Ser emotivo não é ser sensível. Não é porque a gente se emociona que a gente é sensível. Não é porque a gente chora que a gente é vulnerável. Não é porque a gente é social com as pessoas que nós somos pessoas relacionais, que nós sejamos relacionais. Não é porque nós somos comunicativos que nós sejamos abertos. A gente se ilude com essas coisas. E aí a pergunta que vem para mim, e tem vindo nesses dias, e eu só vou repassar: você é duro ou você é sensível? Os sensíveis em geral são aquelas pessoas que fizeram pazes com as suas histórias, aqueles que têm a sua vida quitada, que são resolvidos em relação às suas dores, aos seus sofrimentos, tanto do passado quanto do presente também. Como diz no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos de dia e de noite, porque a sua mão dele pesava sobre mim. E por causa disso o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não encobri. E segue o Salmo. Eu me tornei uma ferida ambulante, porque a mão do Senhor pesava sobre mim, porque o Senhor tentava me atrair. Salmo de Davi, e nós sabemos tudo o que Davi viveu. A bondade de Deus é tão impressionante, que mesmo quando nós estamos sofrendo, Deus outorga propósito para a nossa dor. Nesta vida, nós somos acometidos de toda a ordem de aflição, porque afinal de contas, é um mundo que está putrefando, é um mundo que está se fragmentando, é um mundo que está se desfazendo, é um mundo em plena degeneração. Então nós somos sujeitos a passarmos por todo tipo de dor, por todo tipo de aflição. E em alguns momentos a gente fica boquiaberto com as coisas que a gente observa e as coisas que acontecem conosco também. Nós somos feitos de carne e osso e nós somos suscetíveis a vírus, a bactérias, a todas essas coisas, a sofrimentos. Só que a dor é um ambiente da revelação de Deus. A gente tenta escapar porque afinal de contas, dói. Ninguém quer ficar doendo. Ninguém quer ficar doendo. Mas a dor é um ambiente da revelação de Deus. E Ele usa esta dor para nos tornar, sim, mais parecidos com Jesus. Que o diga Jó. Passou por tudo aquilo que passou, e vocês conhecem a história. Passou por sofrimentos impressionantes, por dores indizíveis. E quando chega no final ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por que te veem, Deus? Eu me abomino, eu me arrependo no pó e nas cinzas. Porque eu te vejo, eu me vejo. Quanto mais eu te conheço, melhor eu me conheço também. Antropologia, melhor antropologia, não é conhecer cada vez mais a si mesmo, como disse o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Essa é a antropologia grega, isso daí é método. A gente se conhece a partir daquele que nos deu e nos outorgou identidade. Conheça a Deus. E a partir de Deus nós conheceremos melhor a cada um de nós, porque o Senhor vai nos mostrando quem nós somos. A revelação de Deus
na dor, pode gerar arrependimento, pode gerar aperfeiçoamento. Se nós formos vulneráveis na dor, pela ação do Espírito Santo, nós podemos nos tornar, sim, cada vez mais parecidos com Jesus. Porque a Bíblia fala que foi na dor e por aquilo que sofreu, que Jesus também foi aperfeiçoado. Está lá em Hebreus no capítulo 5. Que Jesus foi aperfeiçoado na sua obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência encarnado. Quantas dores você tem passado? Seria ridículo eu perguntar se você já passou por alguma dor. A dor faz parte da existência humana. Mas como nós lidamos com a dor? Fazendo de tudo para ela passar o mais rápido possível, negociando princípios, valores e simplesmente calejando? Já passei por algumas situações. Anos atrás passei por uma retirada de útero, por uma esterectomia. 5 meses usando fralda, 5 meses com hemorragia, e aquilo me enfraquecia por causa da anemia. Era bem complicado, mas em todo o tempo o Senhor estava falando comigo, e eu preocupada com atividades, preocupada com agenda, preocupada com compromissos. Eu chegava para o meu médico e falava assim: doutor, por favor, me transfunde logo, faça uma transfusão de sangue, para que eu tenha ferro suficiente para ir para o centro cirúrgico, porque está vindo um monte de coisa que está se acumulando, outras que estão passando, então me coloca logo no centro cirúrgico. E aquele médico que não conhece a Deus como nós conhecemos, era a boca do Senhor para falar assim: Daniela, a tua vida é mais importante do que a sua agenda. Daniela, a sua vida é mais importante do que os seus compromissos. É óbvio que eu orei por cura, e é óbvio que a gente ora por cura, porque o Senhor que nós cremos é um Deus que cura. Mas ainda melhor do que ser curada é ser cada vez mais parecido com Jesus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que quando nós estamos fracos, então nós somos fortes. E uma boa analogia para a gente pensar a respeito disso, de que quando nós somos fracos, então nós somos fortes, e que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é se você pensar, por exemplo, quando você vai fazer musculação. A musculação não fortalece a gente de cara. Gente, todo mundo sai fraco da academia. Se treinar direito, vai sair fraco. Se não ficar roubando na série, se fizer direitinho, a verdade é que você vai sair enfraquecido dali. Porque quando a gente treina para valer e a gente sai da academia, a academia que eu frequento lá no bairro, ela tem uma escadinha, são 6 degraus, eu desço me segurando no corrimão quando treino perna. As pernas estão fracas, chega a tremer, a gente tropeça em nada dentro da academia. Quando a gente treina direito, o que acontece é que a gente é enfraquecido ali. E 2 dias depois, a gente descobre que a gente tem músculo onde a gente menos imagina, porque tudo dói. Dói, dói e dói. Então a verdade é que na academia a gente vai para enfraquecer e para doer. Mas sabe o que acontece depois? A hora que eu vou fazer faxina em casa, eu pego facinho as cadeiras e coloco para cima. Eu carrego as minhas compras de boa, ninguém precisa me ajudar a pegar pesos pesados demais, né? Mas tem coisas que, óbvio, pesos demais para carregar, consigo fazer, o meu corpo está mais fortalecido. Por que o meu corpo se fortaleceu? Porque eu fui enfraquecê-lo lá na academia, porque eu fui ficar fraca lá na academia, porque eu fui treinar até a exaustão lá na academia. Ninguém sai forte da academia se treinar direito, fica forte depois, mas ninguém sai forte de lá. No ponto da fadiga ou na dor é onde a gente costuma desistir, né? Onde as pessoas costumam desistir. Está doendo muito, está cansando muito, então chega que eu não vou mais. Mas é o famoso no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Depois de um tempo, exercitando a musculatura, então a gente vai ver que a gente tem os resultados. Que quando nós fomos enfraquecidos ali, nós fomos, na verdade, fortalecidos. E além de tudo, o exercício físico, fazendo propaganda, né, gente? Vamos para a academia? Vamos tudo treinar.
Porque o que acaba acontecendo, gente, é que o exercício físico, ele também tem uma característica de neuroproteção. O cérebro tira energia dos músculos. Então, além de tudo, previne doenças neurológicas. Por que você ficou mais forte para enfrentar o dia a dia? Porque você foi se enfraquecer lá na academia. E na prática da fé é a mesma coisa, porque piedade é algo que se pratica. Exercita o bíceps, o quadríceps, né? Piedade é uma coisa que a gente pratica também. Diz respeito a ficar quieto e exercitar o domínio próprio quando você tem vontade de falar um monte de coisa que você sabe que não vai edificar. Diz respeito a não pagar o mal com o mal e retribuir com o bem aquele que te ofendeu. Considerar o outro superior a você mesmo, ainda que a outra pessoa não tenha essa mesma consideração. Não levar vantagem, mas sofrer o dano. Não negociar princípios e valores, mesmo sob pressão. Orar, meditar na palavra. Jejuar, mesmo quando não está com vontade. Perdoar, praticar generosidade, entre outras coisas. Permitir que o Espírito Santo nos ajude em todas estas coisas, ao invés de tentarmos viver uma vida religiosa com os nossos próprios recursos. Essas práticas nos enfraquecem porque elas não são sobre nós. Todas essas práticas são sobre Cristo ser formado em cada um de nós. Todas essas práticas são sobre Jesus na nossa vida. Em geral, as pessoas mais fortes na Bíblia são as mais vulneráveis. Em geral, são aquelas que não usam armaduras enrijecidas com ferro, mas aquela armadura que é citada em Efésios no capítulo 6. Capacete da salvação, escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito e a preparação dos nossos pés para a anunciação do Evangelho. Essa é a armadura do cristão. Corações duros brigam com pessoas. Corações sensíveis sabem que a batalha é espiritual. Sabe que é contra principados, contra potestades. E a pergunta que fica para nós: você tem um coração duro ou você tem um coração forte? Qual armadura você e eu usamos? Para quem você despe a sua armadura? Quem enxerga a sua lepra? Ou ninguém vê, porque você é orgulhoso e não se expõe, e ainda briga com quem quer ajudar? Deus tem permitido situações dolorosas na sua vida e na minha, com o objetivo que nós nos voltemos para Ele, mas não é sobre ficar dialogando com Deus e considerando com Deus as dificuldades pelas quais você tem passado. Todos nós passamos. E isso a gente também faz. Mas é sobre se render. É sobre finalmente se entregar. É sobre finalmente se arrepender. É sobre finalmente mudar e parar de ficar dando com o mindinho naquele móvel. Doer é algo tão transformador que modifica a nossa natureza. Ou mais dura, ou mais vulnerável, ou mais enrijecido, ou mais sensível. Ninguém é indiferente à dor. E aí eu vi em alguma postagem de rede social, e eu nem lembro em qual que foi, mas eu vi em alguma postagem de rede social que vai explicando justamente isso, que a maneira como reage à pressão é porque depende da natureza. Na água fervente, o ovo endurece e a batata amolece. Então depende da natureza. A nossa natureza, todos nós, certamente endurecemos. Certamente endurecemos. Mas a natureza de Jesus, vivificada dentro de nós pela ação do Espírito Santo, ela nos torna vulneráveis. Ela nos torna vulneráveis. A Bíblia descreve esse momento que nós estamos lendo de Israel como sendo um período de densas trevas. No capítulo 8, nos versículos 21 e 22, diz assim:
Desesperançados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para o céu, blasfemarão contra o seu rei e seu Deus. E em seguida volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão. E todos esses serão lançados para dentro das trevas. Deus levanta o profeta Isaías para falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo no período de mais densas trevas de Israel, e justamente a analogia que ele faz é luz. Luz. Quando a gente lê os versículos 18 e 19, anterior ali, diz assim, 19 e 20. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar os encantamentos, porque Israel tinha ido totalmente para a idolatria. Porquanto o povo continua a recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os mandamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Se eles não falarem de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, eles jamais poderão ver a luz. É por isso que a palavra de Deus, que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. A luz que aponta a direção, a luz que nos mostra a rota. A luz faz um caminho. É por isso que navios, por exemplo, quando estão no mar, sem GPS ou bússola, vão procurar um ponto de luz. Seja estrela, seja sol, seja farol, seja alguma cidade iluminada, um clarão. Neste contexto de trevas tangíveis, trevas densas, como descreve a Bíblia, o Senhor contrasta a escuridão com a luz, anunciando a vinda do seu Filho, a luz que iluminaria o mundo inteiro. Apesar de tudo, versículos 1 e 2 do 9, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançados. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, contudo no futuro cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. É por isso que Ele é a palavra encarnada, o Verbo divino, Senhor Jesus Cristo é a nossa luz. O governo de todo o universo lhe pertence, enquanto os homens guerreavam, e guerreiam até hoje, por poder, por autoridade, por domínio, um menino tão vulnerável, que veio numa manjedoura, é o dono de todo o cosmos, o Senhor sobre tudo aquilo que existe e sobre tudo aquilo que não existe também, frágil, corpo de uma criança. Lembra que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Ele é o conselheiro onisciente, o libertador onipotente, o confortador presente e o governo onisciente. Contrastando com o egoísmo, contrastando com a ganância e a corrupção dos reis daquela época e de hoje também. Em seu mandato eterno haverá paz. As bases do seu governo são verdade e justiça, ou seja, o próprio Cristo. E é interessante que quando nós lemos o versículo mais conhecido deste capítulo, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Olha que interessante, ele coloca o verbo no passado. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu. Passado. Porque de acordo com Apocalipse 13:8, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo estivesse envolto em trevas, a luz nasceu. A graça precede o juízo. Antes do homem pecar, Deus já havia preparado um resgate. E esse rei sublime e perfeito em todos os seus atributos, excelente em zelo e em majestade, pleno de autoridade, pleno de poder, pleno de graça, no dia de hoje está de braços abertos para você.
e para mim. Não importa as trevas onde você esteja. A Bíblia fala que quando a luz brilha, a escuridão não pode prevalecer. Eu não sei por quais dores você tem passado, quais as dificuldades e quais os sofrimentos. Na nossa natureza caída, todos nós vamos endurecer. Mas em Cristo, todos nós nos tornamos mais vulneráveis, mais sensíveis, e é por isso que somos mais fortes. O governante supremo, mais supremo do que todos os supremos que a gente tem visto por aí, nos tribunais desta terra, ele era, a Bíblia diz, um homem de dores, que sabe o que é padecer. Será que nós, como seus discípulos, não seríamos também pessoas de dores, que sabem o que é doer? Duros ou fortes?